Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nós estamos numa série de estudos sobre o livro de Apocalipse, um livro intrigante, ao mesmo tempo misterioso, profético, mas que Deus tem revelações profundas, abençoadoras para o seu e para o meu coração. Então, abra o seu coração, deixa Deus falar com você. É um estudo completo, a cada dia um capítulo de Apocalipse. Já fizemos Apocalipse 1, 2, 3. Agora estamos no capítulo 4 de Apocalipse e o tema é a visão do trono de Deus. A visão do trono de Deus. E sempre o trono aqui como o centro do universo e da história, o trono de Deus. A majestade, o poderio, a grandeza e a glória desse Deus maravilhoso que nós servimos. Então, tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Abre o seu coração. Apocalipse, capítulo 4, a partir do primeiro versículo. O texto diz: depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciões, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E aos 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciões prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono e adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Amém? Capítulo 4, Apocalipse 4, são 11 versículos que nos ensinam coisas lindas e maravilhosas para o nosso coração. Mas que lições preciosas nós podemos aprender a partir de Apocalipse capítulo 4? Como é que a gente pode compreender essas coisas tão profundas ao mesmo tempo, tão diferentes, né, do senso comum, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente sabe? O que Deus tem para nos ensinar? Quais são as lições, os princípios, os valores extraordinários? Como é que podemos interpretar esse texto bíblico? Fizemos a leitura, agora vamos fazer uma breve explicação e ao final, com a graça de Deus, faremos uma aplicação para a sua vida e para o seu coração. É interessante que vemos aqui uma mudança de cenário. Apocalipse de 1 a 3 foca na igreja na terra, as 7 igrejas do Apocalipse. Mas a partir do capítulo 4, o cenário muda para o céu. O céu agora é o foco, é um ambiente central desse trecho. É uma transição de uma igreja militante para uma igreja agora triunfante. E a chave hermenêutica é bem interessante, né? Enquanto a terra é o palco do drama humano, o céu é o centro de comando da história de todas as coisas. A visão do trono nos ensina que Deus é soberano sobre toda a história humana
incluindo os julgamentos e os eventos futuros descritos no resto do livro do Apocalipse. É interessante que esta visão é o antídoto para a ansiedade da igreja que sofre, que está sofrendo. E aquilo que acontece na terra não é caótico, é governado a partir de um trono no céu. E esse trono, nós sabemos, é o trono de Deus. O primeiro princípio que aprendemos do versículo 1 é o convite celestial. Quando Deus olha, através da voz aqui, chama João e disse, sobe para aqui. É interessante que vemos aqui uma voz inauguradora. Depois destas coisas, no original meta tauta, indica uma nova fase profética, é como se houvesse uma nova dispensação, um novo momento. Uma voz soa como de trompeta, diz o texto, e a mesma descrição de Jesus em Apocalipse 1:10. É Cristo quem convoca João. Sobe para aqui. E vemos uma ação dentro desse convite, Sobe para aqui é uma espécie de chamado para uma mudança de perspectiva. João é tirado da sua realidade terrena e limitada para ver a realidade celestial e absoluta, a realidade de Deus. É interessante que a igreja precisa aprender a ver a vida e a história a partir da perspectiva do céu. Não das circunstâncias terrenas, mas vivermos dentro da perspectiva do céu. A fé é isso, é subir em espírito para enxergar o que Deus vê. Olha só que frase linda. A fé é subir em espírito para enxergar o que Deus vê. Aí logo em seguida vemos a promessa da revelação, quando o trecho continua dizendo, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Aqui vemos a visão do trono, no capítulo 4. Depois, no capítulo 5, vemos a visão do Cordeiro, que é a base para a compreensão dos julgamentos de Deus que se seguirão. Os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças de Deus. Tudo flui do trono de Deus. Aí vemos o segundo pontinho que queremos destacar aqui, a segunda lição, dos versículos 2 a 3, a visão do trono. O centro de tudo é o trono de Deus. É a realidade primária, um trono posto no céu. A primeira coisa que João vê não é um anjo, nem um ser glorioso, mas um trono, o trono de Deus. E esse é um tema central deste capítulo, a soberania de Deus, a majestade de Deus. Tudo começa e termina com o seu comando absoluto. É interessante que o trono não está vago, alguém está sentado nele. Deus é o rei ativo que governa todo o universo criado. Aí logo em seguida vemos a aparência daquele que estava sentado. João usa analogias aqui, pedras de jaspe e de sardônio, porque a glória de Deus é indescritível, é inefável, incapaz de ser descrita com palavras humanas. Jaspe frequentemente é associado a uma pedra translúcida e diamantina, Em Apocalipse 21:11 ele aparece novamente. Representa aqui a pureza e a santidade de Deus. Sardônio, o sárdio, é uma pedra vermelha, cor de fogo, representando a justiça e o juízo de Deus. O arco-íris ao redor do trono, no versículo 3, ele tem verde esmeralda, que simboliza a graça e a fidelidade da aliança de Deus. Você pode conferir isso lá em Gênesis 9. E é interessante que a combinação aqui é poderosa. O Deus que julga, vermelho, é o mesmo que é puro, ou seja, branco, e mantém a sua aliança de graça, que é verde. Justiça e misericórdia se encontram no trono de Deus. Aí, a partir da terceira lição, terceiro princípio, dos versículos 4 a 8, parte A, nós vemos a corte celestial, os adoradores ao redor do trono de Deus. E é interessante que primeiro vemos os 24 anciãos, do versículo 4, a identidade deles. São representantes do povo de Deus de todas as eras. Provavelmente aqui uma referência das 12 tribos de Israel, representando o Antigo Testamento, e os 12 apóstolos de Cristo, representando 12 do Antigo, 12 do Novo, a totalidade da igreja redimida. Vemos em seguida as vestes brancas, que representam a justiça de Cristo imputada aos santos, o que na teologia é chamado de justificação, a justiça de Cristo imputada em nós. E logo em seguida as coroas de ouro, que são símbolos de vitória, de autoridade
e de recompensa. A igreja glorificada reina com Cristo no céu. E é interessante, eles estão assentados também em tronos. Isso fala de repouso e de honra. E de uma espécie de posição real que os redimidos têm em Cristo Jesus. Logo em seguida, no versículo 5, nós vemos os fenômenos do trono. Né? Relâmpagos, vozes, trovões, manifestações aqui do poder, da majestade e do juízo terrível de Deus. Lembrando aqui o monte Sinai, descrito lá em Êxodo 19 a 16. Logo em seguida vemos as 7 lâmpadas de fogo. São os 7 Espíritos de Deus. O Espírito Santo em sua plenitude e multifacetada atuação entre os homens e entre a natureza criada. Ele é o executor, o Espírito Santo é o executor ativo da vontade daquele que está no trono, ou seja, do próprio Deus. Logo em seguida, no versículo 6, parte A, nós vemos o mar de vidro, como se fosse de vidro semelhante ao cristal, que descreve o texto. E aqui simboliza a pureza intransponível e a majestade serena de Deus. Ante a sua santidade não há impureza, contrasta com o mar de agitações humanas. Logo em seguida, do 6b ao 8a, versículo 8a, nós vemos os 4 seres viventes. Qual seria a identidade deles? São seres angelicais, de alta patente, assim como os querubins e os serafins. São diferentes dos anciãos, que são a igreja, 12 do Antigo Testamento, os 12 tribos de Israel, os 12 patriarcas das tribos de Israel e os 12 apóstolos, provavelmente, representam a igreja. Eles representam aqui, os 4 seres viventes, a mais elevada forma de adoração criatural. E a sua aparência é descrita no versículo 7. Simbolizam os atributos de Deus, por extensão, a mais nobre criação de Deus. Primeiro, o leão, que representa força e majestade. Depois, o bezerro, ou o boi, que representa servidão e fidelidade. Logo em seguida, o rosto humano, que representa inteligência e racionalidade. E, ao final, é descrito a águia, que representa velocidade, domínio e soberania. E também alguns dizem que visão, porque a águia tem uma visão extraordinária. Então, é um estado permanente aqui, segundo nos ensina o versículo 8, porque eles eram cheios de olhos, né? E aqui representa a onisciência de Deus, a vigilância total de tudo e de todos, tudo vem e tudo conhecem. Um repouso incansável também nós vemos, eles não têm descanso nem de dia nem de noite, diz o trecho da palavra de Deus. Ou seja, a adoração a Deus é uma atividade central e eterna do céu. E seu canto, né? O canto que eles cantavam é Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. É o Trichagion, ou seja, 3 vezes santo, proclamando a santidade absoluta e a autoexistência de Deus, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Quarto pontinho que queremos trazer para vocês é do versículo 8, parte B, até o versículo 11, a adoração cósmica. Do versículo 8, parte B, ao versículo 9, nós vemos a adoração desses seres viventes. Eles dão glória, dão honra e dão ações de graça. Aquele que está sentado no trono, ou seja, o próprio Deus. Sua adoração é incessante, é centrada em quem Deus é, nos seus atributos, na sua glória, nas suas virtudes, nas suas facetas, os atributos do caráter de Deus. Logo em seguida, do versículo 10 ao 11, vemos a adoração dos 24 anciãos. Aqui vemos um ato de submissão total no versículo 10. Eles se prostravam e lançavam as suas coroas diante do trono. Aqui nós vemos que é um gesto supremo de reconhecimento. Toda a nossa vitória e glória são dele e para ele. E logo em seguida vemos o conteúdo do seu cântico no versículo 11. É um hino à criação de Deus. Digno és, Senhor, nosso Deus, o nosso Deus. Então, a base de toda a dignidade aqui é de receber a glória, a honra e o poder, conforme descrito o texto bíblico. E a razão é logo em seguida, porque todas as coisas tu criaste e por tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então é interessante, a adoração começa com o reconhecimento de Deus como Criador de tudo e de todos,
Se ele é soberano como Criador, ele também é soberano como Redentor e juiz nosso. Ou seja, toda a autoridade dele deriva do fato de que ele é a fonte de toda a vida. Deus é a fonte de toda a vida. E para concluirmos aqui os 4 pontinhos que nós mencionamos, quais são as lições que nós podemos extrair da sala do trono? Como é que podemos aplicar esses princípios que acabamos de ensinar para vocês no nosso dia a dia? É interessante que para a nossa teologia, nosso conhecimento de Deus, o universo não é um barco à deriva, meus amados. Há um trono no centro de tudo. E nele está um rei soberano. Então a história tem um propósito e um destino final, o famoso telos, né? No grego, telos, fim ou destino final. Em segundo lugar, vemos que para a nossa adoração também temos aplicações tremendas. A verdadeira adoração não é centrada nas nossas necessidades, mas na pessoa e nos atributos de Deus. Ele começa com a visão da sua santidade, poder e glória, como o nosso Criador. E para a nossa vida prática, nós vemos aqui um conforto em meio ao caos. Se Deus governa a partir de um trono, nenhum sofrimento, perseguição ou crise mundial está fora do controle divino. Isso nos leva à humildade. A visão do trono nos tira do centro de todas as coisas. Somos chamados a lançar as nossas coroas, os nossos sucessos, as nossas conquistas, o nosso orgulho, aos pés de Jesus e nos quebrantarmos na sua presença com humildade. E também adquirimos, através desse estudo, uma perspectiva eterna. Quando as circunstâncias forem esmagadoras ao nosso redor, lembre-se do convite de Deus. Sobe para aqui. Deus te chama, através da fé, para subir num lugar mais alto. Veja a sua vida a partir da realidade do trono de Deus, a partir dos olhos de Deus, a partir da realidade do céu. Sobe para aqui. É o grande ensinamento que nós recebemos hoje através da palavra de Deus. Então, que a nossa vida e a nossa adoração na terra seja um reflexo daquilo que acontece no céu. Centrada no trono, focada no Criador e caracterizada por uma profunda reverência e entrega total ao nosso Senhor. Amém? Quero terminar orando pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, nós encerramos esse devocional, falando acerca de Apocalipse, capítulo 4, onde nós aprendemos todos esses princípios sobre adoração, sobre quem é Deus, o seu trono, ó Deus, a centralidade da sua majestade, poder, honra e glória. Pai, que nunca venhamos a esquecer a grandeza do nosso Deus, a majestade do nosso Deus, o Deus que controla toda a história humana e que nada passa desapercebido aos seus olhos, a sua majestade, a sua onisciência, onipresença, a sua onipotência. Que possamos confiar totalmente ao Senhor, que possamos subir a lugares mais altos através da nossa fé, que possamos enxergar o mundo na perspectiva eterna, na perspectiva do céu, que possamos, ó Deus, nos revestir do Senhor e na força do Teu poder, possamos vencer de glória em glória, de fé em fé, todas as dificuldades, lutas e problemas sejam vencidas, ó Deus, através da nossa fé no Senhor, da nossa confiança nesse Deus que é Criador dos céus e da terra, que fez todas as coisas e que cuida de cada uma delas através da sua providência divina, extraordinária e maravilhosa. Gera paz, sossego, tira toda ansiedade, medo, preocupação do nosso coração, abençoa cada vida, cada coração, cada um dos nossos irmãos. Nós te pedimos isso, derrama a tua glória e a tua graça sobre nós e manifesta o teu poder e a tua unção sobre os teus filhos, sobre a tua casa e sobre a tua igreja, o que nós te pedimos de todo o coração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Não esqueça, meu amado, de dar um joinha, apertar no sininho, deixar os seus comentários aqui embaixo e saiba que no link de descrição aqui embaixo tem todas as informações do nosso ministério, os horários de culto, o endereço da igreja, as nossas mídias sociais, as informações para contribuição. Se levante como um cooperador fiel, apoie esse canal, apoie o nosso ministério e eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Eu sou o pastor Giovanni, não esqueça então de dar um joinha, deixar os seus comentários e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo para que possamos chegar mais longe e que a graça e a paz de Deus esteja sobre cada um de nós. Continue nessa jornada linda conosco através do livro de Apocalipse. Já estudamos 1, 2, 3 e hoje falamos sobre o 4.
Amanhã vamos falar sobre o 5º episódio, 5º capítulo de Apocalipse, e assim vamos crescendo, cada dia aprendendo, amadurecendo e extraindo lições valiosas através da palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você tenha um dia abençoado na presença do nosso Deus. Amém e amém.